Olá, em nome da COPEI, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. Durante os nossos encontros, temos pensado sobre como trabalhar o ensino de língua materna em séries iniciais do ensino fundamental. Planejar aulas visando ao desenvolvimento da oralidade, da leitura, da interpretação e produção textual não é tarefa simples, não é mesmo? Contudo, embora difícil, não é uma missão impossível. Hoje trataremos especificamente sobre os aspectos linguísticos do texto, as questões relacionadas à oralidade, à reescrita, e chamamos de reescrita o processo de retextualização, a gramaticalidade, coesão, coerência textual. Para tanto, exploraremos como trabalhar na prática alguns conteúdos formais, utilizando os gêneros textuais nesse processo. Uma estratégia bastante interessante para ser trabalhada em sala de aula, quando pensamos em todos esses aspectos para o ensino de língua materna, é justamente o processo de reescrita, de retextualização. Esta estratégia, ela pode ser entendida, para ficar mais fácil, como esse processo mesmo de transferência, de reprodução da oralidade para a escrita. Dessa forma, nós transformaremos um texto que na sua originalidade, era um texto oral, para uma reprodução escrita desse mesmo texto. Todavia, enquanto professores, nós devemos ter um conhecimento de como realizar esse processo, de como nós conduziremos essa atividade, a fim de que, principalmente, a interpretação seja contemplada durante todo esse processo. Antes de mais nada, nós nos recorremos aos documentos oficiais para entendermos o que de fato é a oralidade e qual a sua importância, qual a relevância da oralidade para o processo de constituição do letramento. E recorrendo a esses documentos, nós temos a seguinte concepção: a oralidade é essencial na constituição do letramento. É a partir do contato com a linguagem escrita via oralidade que a criança constitui em sua relação com a escrita, nas interações com os outros, que chamam a atenção dela para essas práticas. Sendo assim, a constituição da escrita como foco de interesse das crianças se dá de diferentes modos nas práticas orais, em diversos eventos de letramento. Em conversas sobre gêneros, usos e formas da escrita, na presença de material escrito, observando e interagindo com aqueles que usam a leitura e a escrita, no fazer de conta que lê e escreve, ouvindo histórias, práticas que são fundamentais para o letramento. Partindo dessa concepção, desses direcionamentos que nós temos, da relevância da oralidade para o processo de escrita, para o processo de produção escrita, nós temos aí algumas dimensões desse eixo. Quando nós falamos do ensino de língua materna, o ensino de língua materna se respalda em alguns eixos. Não apenas a leitura, não apenas a escrita, mas a oralidade. E quais são os eixos que constituem a oralidade? Quais são os eixos que sustentam essa dimensão da oralidade? Então, nós temos a valorização dos textos de tradição oral, a oralização do texto escrito, as relações que se constituem entre fala e escrita, a produção e compreensão de gêneros orais, as relações entre oralidade e análise linguística. Então, todas essas dimensões juntas constituem o eixo oralidade para o ensino de língua materna. E partindo desses pressupostos, o que podemos entender
é que ao lermos um texto, nos deparamos com um conjunto de aspectos envolvidos no processo de retextualização. E esses aspectos, eles devem ser seguidos para que não haja um equívoco na informação inicial do texto para a sua versão final. Ou seja, nós precisamos compreender o que o escritor quis dizer, qual a sua mensagem principal ao realizarmos a passagem do texto oral, para que não saiamos do foco, e realizando isso, transferiremos a mensagem para o texto escrito.